não sei realmente se vocês já perceberam isso, mas toda vez que a gente levanta uma discussão sobre saúde mental ou mulheres, representatividade e afins, sempre aparecem umas coisas absurdas que fazem parte da cultura pop e que, assim, a gente por muito tempo não analisava com determinada ótica, né? É muito louco isso. E o que eu pensei com as minhas caraminholas? Eu falei, gente, tem algumas entrevistas que fizeram parte da minha vida, me marcaram em determinados momentos, que depois que eu comecei a ter um pouco mais, assim, de, vamos dizer, entendimento sobre determinados tipos de abusos emocionais e afins, eu comecei a refletir 2 vezes mais sobre essas entrevistas. Então hoje eu selecionei aqui 4 entrevistas que são hiper abusivas, que a gente vai discutir hoje, feitas em talk shows ou entrevistas assim para determinadas redes de televisões e afins. Enfim, é isso. Entrevistas abusivas, as 4 delas. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, quero aproveitar para te convidar para você se inscrever. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos começar com a queridinha dos anos 2000, a musa inspiradora de Brittany Wilson, né? Das irmãs Wilson, que fez aí as Branquelas, a Party Girl Master dos anos 2000, rainha das festas e do mundo, Paris Hilton. Em 2006, a dona Paris é presa, gente, por dirigir sobre influência. Então, assim, ela tava mamada mesmo, tá? Muito louca. E porque ela tava nesse estado, ela foi presa. Porém, ela teve a carteira dela suspensa e ficou sem poder dirigir 36 meses. Então, assim, a sentença dela foi essa e ela pôde ficar em liberdade. Só que aí, o que aconteceu? 6 meses depois, dona Paris é pega no volante em alta velocidade. E aí, meu filho, ferro na boneca loira de Hollywood. Dona Paris foi presa e, assim, a prisão dela gerou uma comoção muito grande, porque ela entrou, ficou poucos dias, saiu da prisão, aí o pessoal falou assim que pegavam muito leve só porque ela era celebridade, enfim, a mídia fez uma pressãozinha, ela voltou pra prisão, enfim, cumpriu o que tinha que cumprir e arcar com as consequências dos seus atos. Aí ela lança um perfume chamado Cancan. E aí ela vai promover este perfume na televisão. E ela escolhe promover no programa do talk show do David Letterman. E o David, ele assim, ele tem um humor ácido. E ele coloca o humor dele sempre nas entrevistas. Mas a entrevista, a princípio, tinha uma pauta determinada, porque todas essas coisas que aconteceram da prisão da Paris e afins, ela tinha falado no Larry King, que foi a entrevista que ela fez para limpar a barra dela. E aí ela pegou e foi no David Letterman para promover outra coisa, falar de outra coisa, e aí ele foi hiper, ultra, mega invasivo e já começou a falar pra ela no primeiro momento assim: oi, nossa, hoje em dia tá muito bonito e tal, como foi na prisão? E aí a Paris já começa a ficar sem graça. E aí ele começa a fazer perguntas incessantes sobre prisão e sobre tudo que ela viveu dentro da prisão. E ela, assim, fica constrangida ao ponto dela quase começar a chorar. E aí ela fala: gente, eu não foi pra isso que eu vim aqui, na entrevista prévia não era exatamente o que eu ia falar no programa e tal. E ela fica realmente muito desconfortável com aquilo ali. E o pico de audiência dele foi enorme, ele ficou enaltecidíssimo por causa desse ato, tipo, foi a vez que Paris Hilton passou vergonha na televisão por falar dos seus problemas. Então, assim, é realmente uma coisa que a gente por muito tempo não analisava, que era tão, assim, drástico e profundo, né? Quando a gente pega pra olhar pela ótica dos dias de hoje, que a gente é tão bombardeado com coisas pra gente pensar mais, a gente percebe o tanto que a gente enalteceu coisas como essa que o David fez, que claramente foram abusivas. Outra pessoa foi a frenemy da Paris, Dona Lindsay Lohan, que também
passou na mão ali do David Letterman e engoliu cada sapo, mas ela foi assim, ela levou melhor do que a Paris, porque a Paris ela ficou assim, vamos dizer, monossilábica, ela só respondia sim e não, só. Parecia que tava num detector de mentiras. E a Lindsay Lohan não. A Lindsay já percebeu que, tipo, ela não tinha saída da entrevista, então ela começou a jogar mais com as coisas que o David tava falando. Porque, a princípio, a entrevista tinha o intuito de falar sobre o filme Todo Mundo em Pânico 5, que ela faz uma participação no filme. E aí, ele não perguntou nada do filme pra ela. A entrevista foi toda pautada em mentiras que já falaram sobre ela. Ele falou umas fake news lá. Falou assim que a Lindsay Lohan roubava e ela desmentiu falando que não roubava. Aí ele começou a falar de reabilitação. Enfim, ele foi bem invasivo com ela e ela tava realmente desconfortável com a situação. Só que, como eu disse, diferente da Paris, ela devolvia e ela levou melhor a entrevista. Tanto que você vê que, tipo, por mais que a entrevista seja do tipo hard to watch, né, difícil de assistir, a gente percebe que ela contornou melhor as coisas e nem todo mundo dá conta de contornar isso, né? Já é o caso do que a gente vai ter na nossa próxima pessoa que eu vou falar aí agora. A pessoa que não soube contornar a situação e que perdeu a véia no negócio foi a dona Whitney Houston. E não é David Letterman dessa vez não, tá? É uma das entrevistadoras que mais ficou famosa tanto nos anos 90 como os anos 2000, como a pessoa que arrancava a verdade das celebridades. Então, assim, estou falando de Diane Sawyer, né? A Diane, ela fez diversas entrevistas, assim, que foram muito controversas, que tiveram um apelo e comoção nacional muito grande, enfim, tudo aquilo. E ela ficou marcada por causa disso. E quando a Whitney, lá no começo dos anos 2000, em 2001, participou do show final do Michael Jackson, que foi o show de comemoração de 30 anos de carreira dele. Aí eles fizeram um show super marcado, assim, com diversas celebridades, o pessoal fez cover de música dele, ele apresentou coisas do álbum dele, Invincible, que era o lançado naquele momento, teve até Elizabeth Taylor lá com ele, enfim, foi uma coisa muito legal o show. E a Whitney, quando ela apareceu, ela tava muito magra, mas ela tava magra, gente, assim, assustadoramente magra. E ela foi dar a entrevista pra Diane para promover o álbum dela, Just Whitney, que era de 2002, que era o álbum de retorno dela. E aí ela tava dando a entrevista e tal, e a Diane começou a mudar o rumo da entrevista e começou a perguntar sobre os vícios da Whitney. E assim, os vícios da Whitney não era meio que surpresa pra ninguém, gente. Já era uma coisa que era amplamente falada pela mídia. A Whitney levava bem toda a situação, até que a Diane vem com a história do crack, usando a imagem dela muito magra, né, lá no show do Michael Jackson, como a justificativa para uma suposta reabilitação de crack que ela foi. E a Whitney ficou puta, e você percebe que a Whitney fica puta porque ela começa a dar umas respostas monossilábicas com raiva pra Diane. E você percebe assim que ela vem ela começa a debochar, ela fica monossilábica, enfim, eu vou botar pra vocês verem, vocês vão ver os trechos do que eu tô falando. E aí quando a Diane mostra a foto pra Whitney, fala, os seus ossos estão aparecendo, isso é assustadoramente magra, e fala do crack, a Whitney vira e fala super raivosa, o crack é uma coisa barata, o crack, eu faço dinheiro demais pra poder usar crack. Aí ela pega e fala, crack is whack, e o crack is whack virou uma frase nacional referente a Whitney Houston, e isso queimou demais a Whitney, tanto que depois desse acontecido ela só foi voltar pra música no ano de 2009 e dar a primeira entrevista dela também em 2009, quando ela lançou o álbum I Look to You, de tão queimada que a Whitney ficou depois disso daí. E mais uma vez, gente, a mídia ganhando os seus lucros através da saúde mental da imagem dos outros por aí.
E o último aí da nossa lista, talvez um dos mais traumáticos para qualquer fã do Michael Jackson, também é a entrevista dele com Diane Sawyer lá em 1995, em que ele estava promovendo o History e também o casamento dele com a Lisa Mary Presley, né, que é a filha do Elvis Presley. Eles dão uma entrevista, a entrevista tem um cunho assim, vamos dizer, de falar da vida pessoal do Michael de certa forma. E a Diane começa a falar dos abusos infantis. Só que ela começa a falar dos abusos infantis, falar que molestou criança, etc e tal. Começou a falar do negócio de dormir na cama com crianças. E aí o Michael, ele dava respostas assim que ela pegava uma fake news que tinham escrito em algum lugar e jogava como se fosse verdade na cara do Michael, desfazendo o que ele falava que era mentira. E ele começou a perder a paciência também. E ele falava, é mentira, é tudo mentira. Eu tentei falar com os meus advogados pra gente controlar as mentiras, mas as mentiras elas são muito mais absorvidas pelas pessoas. As pessoas querem acreditar nas mentiras. Tipo, ele ficou com raiva. E a Lisa também, que estava ali com ele, a Lisa estava extremamente desconfortável. E essa entrevista também foi amplamente usada contra ele durante todos os anos aí. O povo depois começou a fazer aquelas análises de corpo, de expressão. Ah, ele tá mentindo, ele tá fazendo isso, fazendo aquilo. É um horror, sabe, gente? É um horror. E mais uma celebridade vendia sua saúde mental aí para poder fazer o benefício das pessoas, né? Para alimentar a indústria. E, enfim, deu no que deu, tá? Se vocês souberem de mais alguma entrevista que tem um teor pesado, comenta aqui que eu quero saber a tua opinião sobre essas entrevistas, beleza? Ó, um mega beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso.